Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Passando por aqui para desenvolvermos mais um dia da nossa caminhada em relação ao ano bíblico. E olha, hoje chegamos ao capítulo 3 do livro do Apocalipse e continuamos aí o nosso estudo sobre as 7 igrejas. Você se lembra quais são as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ontem demos uma pincelada muito rápida nestas primeiras 4 igrejas e hoje restam 3, a saber, a primeira delas, esta igreja, a primeira das 3 últimas, é a igreja de Sardes, aí logo no início do capítulo 3 do livro de Apocalipse. E não é que tem uma recomendação no verso 2? Seja vigilante. Você sabia que Sardes foi uma cidade que ruiu em função do vacilo na vigilância? Exatamente. Os soldados deram mole, não vigiaram, os inimigos invadiram e uma das vezes em que Sardes foi conquistada foi exatamente dessa forma, a ausência de vigilância. Tem até um texto no livro de Provérbios que me chama muito a atenção. Como uma cidade derrubada sem muros é o homem que não pode controlar o seu espírito. Ei, a fortaleza de uma cidade era em função dos seus muros. Se você não vigia os muros, o inimigo entra no seu ponto frágil e, consequentemente, conquista a cidade. Assim é a nossa vida, especialmente quando não temos domínio próprio. Muro derrubado, fácil, consequentemente, esta cidade de ser invadida. Assim é o homem que não pode controlar o seu espírito. Facilmente o inimigo entra e toma posse do nosso ser. Então vigia, entregue-se ao controle do Espírito Santo para que ele te ajude então a ser uma nova criatura e consequentemente uma pessoa vigilante contra os dardos inflamados do maligno. Afinal de contas, ele anda ao derredor bramando como leão buscando a quem possa devorar. Esse conselho é muito oportuno para todos nós. Vigia, povo de Deus. Mesmo porque no próprio texto da mensagem de João, escrita para Sardes, esta mensagem fala assim: eis que venho como um ladrão. Por que como um ladrão? Porque o ladrão é de modo repentino. Nenhum ladrão avisa: vou roubar na sua casa na sexta-feira às 10h30 da noite, ok? 22h30 estarei invadindo lá o espaço. Não avisa. Ele vem sorrateiramente para apanhar você desprevenido, distraído. Então abre teu olho e muito cuidado com as distrações deste mundo, tá certo? Aliás, nós não nos distraímos somente com coisas fúteis, não. Às vezes nos distraímos com coisas importantes, só que essas coisas importantes, por acreditarmos que são muito importantes, elas inclusive tomam lugar daquilo que é mais importante, que é o nosso Deus. Quer um exemplo? Trabalhar é muito importante, mas se o teu trabalho não lhe faz ter tempo com Deus e nem tempo com a sua família, é sinal que você está tratando de um modo errado isso que é importante, porque acabou de deixar de lado o que é mais importante ainda. Então vigia. Nunca foi tão oportuno esta mensagem, oportuna para a vida, nossas vidas, como esta. Vigiai, porque Jesus está vindo, não avisou nem o dia nem a hora. E mais do que nos importarmos com isto, é preciso estarmos prontos. Que importa o dia? O que importa é que você sempre esteja pronto em estado de vigilância. E vigiar, óbvio, é guardar a entrada da alma, aquilo que você vê, que escuta e tal. Afinal de contas, você pode ser contaminado por intermédio daquilo que você vê, daquilo que você escuta, daquilo que você fala. Vigia, e não ser do espaço que o maligno precisa para fazer uma obra de destruição no teu ser. A gente não precisa dar esse mole, né? E não é que no desenvolvimento é Sardes, Filadélfia. Filadélfia eis que tem a chave da porta que eu abro e ninguém fecha, que eu fecho e ninguém abre. Ei, o controle no acesso pertence a Deus. Eu não controlo o acesso ao céu, você não controla, ninguém controla, somente o Eterno tem esse controle. E ele é que determina até quando a porta estará aberta. E uma curiosidade, Filadélfia funcionava ali como uma espécie de portal de acesso. Por isso é muito oportuno dizer, eis que tem uma porta aberta diante de ti. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando e passa por essa porta antes que ela seja fechada. Você se lembra lá do episódio do dilúvio,
quando a porta da arca foi fechada pelo próprio Deus e não por Noé, e aí a água começou a cair, todo mundo quis abrir a porta e ninguém conseguiu, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí chegamos à história de Laodiceia, está a ponto de ser vomitada, não é fria, não é morna, não toma uma decisão, acha que pode ficar em cima do muro, quando o muro tem dono, o dono não é Jesus, o dono é o próprio Satanás. Então, se você está em cima do muro, você já se posicionou e se posicionou do lado errado. Vigia, abre teu olho. Ei, se você tem uma experiência viva com Cristo, que história é essa de ser morno? Morno é ser morto. Então, sai dessa. Vamos viver uma vida quente com Jesus, aquecendo cada dia mais o nosso coração. Você se lembra lá no caminho de Emaús, quando os discípulos conversavam com Jesus, mesmo não tendo-o reconhecido? E aí, depois, quando Jesus partiu e eles entenderam que tratava-se de Jesus, eles comentaram um com o outro: porventura não queimava o teu peito, não ardia o teu peito, enquanto ele falava, enquanto a palavra dele era direcionada para a gente? É isso aí, a palavra de Deus faz a gente queimar, ser incendiado com um fogo santo do Espírito que aquece o coração. Então, que papo é esse de ser morno? Ser morno é não saber se você se posiciona como se pudesse ficar em cima do muro. Sai dessa, meu irmão. Ei, estamos no período de Laodiceia, mas você pode ter um relacionamento vivo com Jesus para ser sal da terra e luz do mundo. Porque estamos no período da indiferença, não significa que você tem que ser indiferente. Viva a plenitude de relacionamento com Jesus. E não fica entrando nesse conformismo idiota. Eu estou no período morno mesmo, então eu tenho que ser morno mesmo, porque é profético, eu sou o cumprimento da profecia. Ei, a profecia diz que tem gente que pode ser salva, e a profecia diz que tem gente que pode se perder. A profecia aponta para os dois grupos. Você quer que o cumprimento na sua vida se dê em que direção? Depende da sua decisão. Então, vigia. Deus abençoe você. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos em nome de Jesus. Comenta aí, compartilha. Deixa Deus te usar. Um abraço.